Abra sua Bíblia aí em Números 9, 15 a 23. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas para com o Senhor não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam, e também conforme a ordem do Senhor partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantavam, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando elas se levantavam, partiam. Conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Até aqui. Santo Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra, Senhor Deus, ela é um alimento, Senhor Deus, para a nossa alma, Senhor. Então, nesta manhã, Senhor Deus, nos alimente e fala conosco a sua vontade para as nossas vidas, Senhor. Usa a minha vida conforme também a tua vontade, Senhor Deus, para louvor da tua glória nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem é Guiados pela Presença. Guiados pela Presença. O contexto desse momento, de quando foi erguido, foi edificado ali o tabernáculo, o povo de Deus estava no deserto. O povo, ele tinha passado séculos no Egito, escravos, e agora eles saíram para um deserto, e se aquele momento eles eram escravos, agora eles eram nômades. Eles não tinham parada fixa, eles não sabiam quando que eles iam, quando que eles paravam, o que eles iam fazer. Eles não tinham as informações, que nem a gente gosta de ter a informação. Quando você vai sair, você não olha como é que vai estar o tempo. Ó, terça-feira eu tenho que fazer um negócio, você olha lá, ó, como é que provavelmente vai estar o tempo. Vai estar calor, vai estar frio, para saber o que vestir, ou se vai saber se vai ou não. Mas eles não tinham nada disso. Mas em todo o tempo daquele povo, e nós vamos passar aqui algumas coisas, em todo o tempo eles tiveram o cuidado do Senhor sobre a vida deles. Em cada situação daquele deserto, eles receberam o cuidado do Senhor. E tem coisas sobrenaturais. Se você olha, parece, quando nós lemos, parece que não é nada, né? Mas havia uma nuvem sobre o tabernáculo e havia uma coluna de fogo também à noite. Houve durante todo esse tempo que eles andaram por esse deserto, houve um milagre acontecendo dia após dia, fora os outros. Em Deuteronômio 29, 5, diz assim, ó: durante os 40 anos que os conduzi pelo deserto, disse ele, isso Deus, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Você imagina, irmãos? Nós usamos o tênis aí algum tempo, daqui a pouco a sola vai gastando e a gente tem que trocar. Mas no deserto, eles não precisaram se preocupar com as sandálias, não precisaram se preocupar com as roupas. Eles só trocavam de roupa, né? Lógico que trocava, né? A higiene, mas as roupas não se desgastavam. Eles só trocava de roupa, né, para não sair na selfie sempre com a mesma roupa, né? Falou de novo fulano com a mesma roupa. Então eles só trocavam de roupa por causa disso, mas não era por causa que as roupas se desgastavam, né? Isso mostra para nós que as dificuldades que eles passaram naquele deserto
não anulam a bênção de Deus sobre você. Não anularam as bênçãos de Deus sobre eles. Aliás, parece que eles foram o povo que mais viveram as bênçãos de Deus. Quando nós olhamos a narrativa ali de todo o processo, nós olhamos e nós vemos a mão de Deus todo o tempo sobre este povo, cuidando deste povo. Então, eu não sei o que você está passando na sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: nós não andamos pelo aquilo que nós vemos, nós andamos pelo que nós cremos. As dificuldades da vida não anulam a bênção de Deus sobre você. Fique em paz. Deus, Ele é soberano e vai vivendo e você vai desfrutar das coisas que Deus fez. Olha lá, Deus mandou o quê? Maná diário. Todo dia tinha lá o maná para eles comerem. Quando eles estavam não aguentando mais, Senhor, a gente quer comer carne. Deus enviou codornizes para eles comerem. Brotou água da rocha. Irmãos, foram coisas maravilhosas que aconteceram. E lá no começo, quando eles estavam saindo, eles se depararam de frente para o mar. E o Egito atrás. E aí o povo começou a reclamar e Moisés foi falar com o Senhor. E o Senhor falou: por que você clama a mim, Moisés? Fala para o povo marchar. E ali eles viveram um milagre. Eles já tinham vivido milagres no Egito. E ali eles viveram um milagre, uma coisa extraordinária. O mar se abriu diante do povo. E eles passaram a pés secos lá. Ó. E quando eles chegaram do outro lado, o mar fechou. E os egípcios que estavam ali no meio, aí não teve como, o mar fechou. E eles que perseguiam o povo de Deus, então eles sofreram um dano. O mesmo Deus que te chamou é o mesmo Deus que cuida de você. Fica tranquilo nesse tempo de aflição, porque nós não somos guiados por outra pessoa a não ser pela presença de Deus. Deus tem cuidado de nós. E esse contexto aqui, ele é logo depois da primeira Páscoa que o povo comemorou no deserto. A Páscoa foi a passagem do anjo, quando ele feriu os primogênitos e o povo ali, e ali marcou um tempo onde eles também, depois desse momento, eles saíram para o deserto. E ali foi a primeira Páscoa, depois que eles tinham saído. E já era uma lembrança daquele tempo, onde eles não tinham poder nenhum, eles não tinham condições alguma de ter saído daquele lugar, mas o Senhor tirou eles do Egito. Era um povo fraco, irmãos, porque o trabalho deles era um trabalho escravo, um povo que era surrado, com pouca comida, não tinha armas, eles não tinham condições alguma de sair do Egito, nada favorecia a vida deles para eles saírem do Egito, até que o Senhor colocou a mão ali naquela situação, e por milagre eles saíram do Egito, e por milagre eles estavam agora no deserto, vivendo um novo tempo que o Senhor deu. Quando nós falamos de deserto, geralmente nós falamos de coisas difíceis, né? Quando alguém fala assim, ó, você está no deserto, ou eu estou no deserto, nós lembramos de coisas difíceis. Mas eu quero te dizer que em meio às coisas difíceis, o Senhor está operando também. Qual que é o seu difícil de hoje? Eu não sei, mas eu quero te dizer que Deus está operando nesse difícil. Você pode dar os seus passos e no deserto que o Senhor vai cuidar, que a sua sandália não vai se desgastar e que os milagres vão acontecer na sua vida. Né? E esse tempo aqui, quando eles ergueram esse tabernáculo por ordem do Senhor, já fazia 2 anos e 1 mês que o povo tinha saído do Egito. A gente nunca sabe as horas das coisas. Fazia 2 anos e 1 mês, e mal sabia eles que ainda mais tinha mais 38 anos de deserto. Tinha mais 38 anos para eles carregarem esse tabernáculo, para eles levarem esse tabernáculo. E se você não sabe, mas esse tabernáculo, ele era para a glória de Deus, aonde o sacerdote entrava, aonde a manifestação de Deus também acontecia ali, onde as instruções aconteciam ali para o líder do povo. Então ele representava a glória de Deus. Ali tinha as tábuas da lei, que já foi dado um pouquinho antes, onde eles estavam em um primeiro momento no Monte Sinai. E Deus sabe de todas as coisas, independente daquilo que você está vivendo. Independente do seu momento hoje, Deus sabe todas as coisas, Ele sabe todos os tempos, Ele sabe cada etapa da vida. Às vezes nós vamos perceber uma transição depois de algum tempo. Nós percebemos, olha, tal coisa mudou, né?
Olha, aconteceu tal coisa, depois daquele dia, nossa vida ficou diferente, marcou a nossa vida. Então nós vamos entendendo essas transições de Deus, e Ele sabe todos os nossos caminhos. Mas nós precisamos, muitas vezes, confiar, assim como este povo, ele confiou. Teve uns ali que não confiavam muito não, viu, irmãos? Só vai ler na história, teve uns que foram rebeldes, mas o povo confiou e Deus cuidou de cada um deles. Em Gênesis 15, 13, só para você saber que Deus, Ele sabe e tem todas as coisas em suas mãos. Alguém pode achar que Deus perdeu o controle muitas vezes. Esse mundo está perdido, isso aqui está perdido e o povo está assim. Deus não perdeu em nenhum momento o controle de nada. Quando Deus falou para Abraão sobre o povo que ia ficar no Egito 400 anos. E Abraão, isso vai acontecer com a descendência dele. Mas se você ler Gênesis 15, 13, vai dizer assim, ó: então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Foi isso que Deus falou a Abraão. Deus promete uma descendência a Abraão, mas ele falou também, e esses seus filhos, né? Eles eram filhos ali de Abraão, e esses seus filhos vão ficar escravos numa terra estrangeira por 400 anos. Deus sabia o que o povo ia passar, porque quando eles chegaram no Egito, José ficou grande lá no Egito, e eles chegaram lá, né? Olha, agora nós estamos bem, estamos aqui. José é o governador dessa terra, nós somos, né, da família. Só que passou um tempo e esqueceram quem foi José, morreu o próximo, esqueceram quem foi José e o povo ficou escravo. Isso para nós sabermos que Deus, Ele sabe todos os tempos. Ele falou que o povo ficaria escravo, né? Mas em meio a tudo isso, Deus quer ensinar cada um de nós a depender dEle e não das circunstâncias. Eu não sei o que você está passando, mas nós precisamos aprender a depender de Deus e não das circunstâncias. Não são as circunstâncias que podem dizer aquilo que nós vamos fazer, mas a vontade de Deus e a direção de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos ser guiados por Deus. Eu não sei se você muitas vezes, né? Às vezes a gente parece barata tonta, acontece uma coisa, a gente corre para um lado, e acontece outra, a gente corre para outro. A gente fica perdido. E Deus não quer um povo perdido, Ele quer um povo que confia. Ainda que nós passemos por dificuldades, nós precisamos confiar no Senhor. E o versículo primeiro que eu li, o versículo 15, diz assim: no dia em que foi armado o tabernáculo, e a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. E como eu já disse, esse povo viveu um milagre demais, irmãos. Viveu um milagre demais. Então agora, quando eles fizeram o que o Senhor mandou construir aquele lugar, aquele tabernáculo, né? Ele era móvel porque o povo era nômade. Então eles armavam aquela tenda e ficavam. E quando Deus falava, agora vai, eles desarmavam tudo, botavam nas costas e carregavam aquele negócio para onde Deus queria. Até ele chegar lá, armava tudo, né? E esse foi um momento histórico, onde a presença de Deus ficou marcante ali, a proteção de Deus, a orientação e o tempo de Deus teriam que ser obedecidos para que eles pudessem ter uma vida boa naquele deserto. O tabernáculo representava a glória de Deus. Deus dirigiu esse povo. Deus foi dirigindo geograficamente e espiritualmente. Deus foi dando proteção para eles. Talvez alguns não queriam obedecer a Deus. Eu tenho certeza que morreu no deserto à toa. Porque o deserto é um lugar de frio abundante, muito frio à noite, muito calor de dia, aonde tem cobras e coisas ali que em poucos segundos você está morto. Imagina aquelas cobras do deserto, que nem a gente vê no filme. Se elas aparecerem e te picar, acabou. É coisa de minuto que morreu. Não tem o que fazer e para onde correr. Então o povo precisava da presença de Deus, assim como eu e você precisa da presença de Deus. Se tiver algum lugar para correr, vai para a presença de Deus. Permaneça,
corra para debaixo da presença de Deus, porque é o único lugar que nós vamos estar garantidos. O mundo ele está em uma transição, agora nós passamos por outra transição, que falaram que vai ser a maior já vista em todos os tempos, que agora é a época da IA. Irmãos, nós estamos em transição o tempo todo, mas em todo o tempo nós temos um Senhor que nós podemos correr para debaixo dele, para acalmar a nossa alma, para cuidar da gente. E em Êxodo 40:35 vai dizer assim: Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando eles erigiram aquele lugar, nem Moisés, né, que era o cara da época, né, que era o líder de todo aquele povo, ele não podia nem entrar naquele lugar, naquele momento. Tamanha era a glória do Senhor sobre aquele lugar. Isso demonstrava que fora dessa proteção seria muito difícil sobreviver. O povo precisava estar debaixo da nuvem, da glória e da coluna de fogo que protegia a vida deles. Você e eu precisamos estar debaixo dessa presença de Deus. Você precisa estar debaixo dessa presença. Essa presença que está garantindo a nossa vida. Essa presença que está garantindo a nossa alma, a alegria para a nossa alma. Então, o mundo nos leva a correr para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E eu quero falar para você, fica debaixo da presença de Deus. Não corra para o deserto, não corra para lugares que vai ser ruins para você. Não corra. O Senhor está chamando cada um de nós para confiar, porque o caminho mais seguro que temos é aonde a presença está, é aonde Jesus está. O escritor aos Hebreus, ele falou que a esperança, essa esperança é a âncora para a nossa alma. A primeira vez que eu li esse texto, irmãos, eu fiquei tão maravilhado. A esperança que nós temos em Deus, ela é a âncora para a nossa alma. Ela não deixa que o barco da nossa vida fique de um lado para o outro. A deriva, nós não somos um povo à deriva, mas nós somos um povo que está ancorado na esperança do nome de Jesus. Essa é a nossa esperança. Então não corra para um lado para o outro. Fique na presença do Senhor. Fique debaixo da glória dele. E no 16 vai dizer assim: era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha aparência de fogo. Irmãos, a presença de Deus vai causar um impacto na sua vida. Não tem como nós vivermos uma vida na presença de Deus sem impacto algum. Nós vamos ter impacto daquilo que Deus está pedindo para nós. Nós vamos ter o impacto de ver Deus nos protegendo do sol escaldante. Nós vamos ter o impacto de Deus cuidando das nossas vidas contra as pestes que existem. Nós vamos ver essa manifestação de Deus nos protegendo em todo o tempo. E é isso que Deus está falando conosco hoje. Talvez você em algum momento fale assim: vou seguir esse caminho e não quero nem saber. Deus está falando para nós nesta manhã. Fica na presença dEle. Deixa Ele guiar a sua vida. Porque é isso que realmente importa. As pessoas se preocupam, né, muito com status, com o que elas vão ganhar nessa vida. Eu posso te assegurar que daqui 100 anos todo o seu status não vai servir de nada. Isso é bobagem. A única coisa que vai servir de alguma coisa é o tempo que nós gastamos na presença de Deus, porque Ele vai garantir a nossa eternidade. É esse tempo que vale a pena. É só esse tempo. O resto são coisas para a terra, irmão. São coisas para nós vivermos melhor. É muito bom, é maravilhoso. Estuda, seja uma pessoa melhor, corra atrás, seja o melhor profissional que a sua empresa precisa. Mas isso daqui 100 anos não vai valer de nada. Vai ficar só aqui. Só vai valer para cá. Mas nós podemos andar com o Senhor pela nossa eternidade, né? No tempo atual, Deus manifesta através do Espírito Santo. Se algum tempo o povo andou olhando uma nuvem, e eu particularmente, irmãos, eu acho que era até mais fácil, sabia? Porque tinha uma nuvem que falava onde eu deveria ir. Vai para cá, eu estou indo. E agora, irmãos? Agora nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo.
Nós precisamos gastar nosso tempo em oração, entendendo a vontade de Deus, vendo à nossa volta o que as coisas estão dizendo para nós, o que Deus quer revelar. Então nós precisamos dessa percepção nas nossas vidas. O Espírito Santo, Ele quer dirigir as nossas vidas. Deixe o Espírito Santo cuidar de você. O Espírito Santo é uma pessoa que Ele mora dentro de nós. E é Ele quem vai dirigir os nossos passos. Muitas vezes nós não queremos nem orar, porque vai saber se Deus fala outra coisa, né? Vai saber se Deus não quer. Eu não vou orar por isso não, e se Deus não quiser. Então a gente quer ir com as nossas próprias forças. E muitas vezes nós ouvimos o Espírito Santo gritando, não é por aqui não, não é por aqui não, vai por ali, e nós não queremos. Então nós precisamos ser guiados pela presença de Deus. Deixa Deus guiar a sua vida, que vai ser mais proveitosa. Pode ter certeza que vai ser mais proveitosa e com menos sofrimento. E no 17 ele diz assim: sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Olha, irmãos, em todo o tempo eles recebiam uma orientação divina. A nuvem era uma orientação divina. Que nuvem que você vê aí, que para e o povo para e vai, e o povo vai? Não tem nesse tempo de hoje. Deus se manifesta em cada tempo do jeito que Ele quer. Ele pode pôr uma nuvem, Ele pode. Mas Ele fez isso naquele tempo. Eles recebiam uma orientação divina que nem Moisés, que era o líder daquele povo, recebia. Era todo mundo estava vendo a orientação de Deus. Até se Moisés quisesse ir para o outro lado, o povo vai falar: Moisés, ó, a nuvem está indo para lá, ó. É para lá que nós temos que ir. E nesse tempo, irmãos, no tempo do Espírito Santo, quando Jesus subiu ao céu e ali inaugurou um tempo ali do Espírito Santo, não que ele não existisse, ele já existia, porque o Espírito Santo é Deus. E ele só passou a se revelar com essa frequência no tempo aqui do Novo Testamento, quando Jesus subiu ao céu. E assim também nós recebemos uma orientação divina. Quando Paulo, em Atos 16, Paulo nas suas viagens missionárias, ele ia abençoar todo o povo, e ele queria ir para todo lugar, e ele traçava os caminhos, e eu vou para lá, vou para cá, porque ele queria que as pessoas conhecessem o nome de Jesus, aquilo que Jesus tinha feito na vida dele. Mas nem sempre, por mais que seja bom, nem sempre o Espírito Santo deixou que fosse feito. Por quê? Porque nós não precisamos fazer coisas boas, nós precisamos ouvir o que Deus quer que nós façamos. E vai ser boa também, mas é aquilo que Deus quer que nós façamos. Olha em Atos 16, 6 diz assim, ó: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quem impediu eles de pregar não foi o inimigo não, irmãos. O Espírito Santo falou: não é aqui. Não é aqui que eu quero que você faça isso. E aí continua no 7. E quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. O Espírito de Deus falou: não quero que você vá por esse caminho, é por aqui que eu quero que você vá, Paulo. Ah, Paulo não orou? Eu tenho certeza que Paulo orou. Ele e os amigos dele oraram e muito. Oraram e muito. Só que o Espírito Santo de Deus foi dirigindo a vida deles de forma... Eles poderiam ter não ouvido e ido? Poderiam. Mas a palavra de Deus não teria sido pregada da forma que o Senhor estipulou. Nós precisamos estar debaixo daquilo que Deus quer para nós. Nós não somos iguais uns aos outros. O que Deus estipulou para mim não foi para você. E glória a Deus por isso, porque a multiforme graça de Deus se revela no meio do povo e um vai ajudando o outro. E aí, no versículo 9 de Atos 16, vai dizer assim: durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Olha para onde que Deus queria levar Paulo. Falou: eu quero levar vocês lá para Macedônia. E aí, eles sendo impedido, Deus providenciou ali, ele teve uma visão e falou: vai para Macedônia, passa a Macedônia, a gente precisa de vocês lá, Paulo.
E aí eles foram, e ali foram fundadas igrejas atrás de igrejas, e o nome do Senhor foi glorificado. Então o que nós precisamos, irmão, o nosso sucesso não é aquilo que nós fazemos e dá certo, é aquilo que Deus estipula para nós fazermos. Às vezes a gente pode até julgar errado assim, julgar que não foi um sucesso, mas é Deus quem faz essas coisas. Teve um homem, que eu não sei o nome, eu lembrei agora, que ele foi e pregou num lugar distante, e ele pregou, e ele pregou, e ele pregou, e ninguém queria Jesus, e ele foi embora derrotado. E ele entregou a vida dele, e falou, isso não serviu de nada, e alguém encontrou ele num bar. E ele lá num bar falou, olha, você lembra daquele povo que você pregou lá, e eu lembro, ninguém queria saber de nada, pois é, eles são os milhares agora, o trabalho que você fez valeu a pena. Eu queria lembrar o nome deste homem, mas o que eu quero te dizer é que aquilo que nós fazemos debaixo da direção do Espírito Santo vale a pena. É a coisa que vale a pena em toda a nossa história, é seguir aquilo que o Espírito Santo nos fala. Você está em que tempo da vida? Eu não sei. Eu não sei para onde o Espírito Santo está te levando. Talvez seja tempo de acampar. Talvez seja tempo de levantar acampamentos. Mas quem vai dizer isso não sou eu. Quem vai dizer isso é o Espírito Santo a você à medida que você buscá-lo. E ele vai te dar as coordenadas espirituais e geográficas daquilo que você deve fazer. É Deus quem dirige as nossas vidas. E no 19 e 20 de Números 9 diz assim: enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor eles acampavam, e também conforme a ordem do Senhor partiam. Eu entendo que esperar é muito difícil. A gente não gosta de esperar. Mas essa é uma característica do ser humano. Nós vivemos num tempo que nós queremos esperar muito menos. Há de se ver que parecia que quando chegou o computador o nosso trabalho ia diminuir, né? Nossa, o computador vai fazer muitas coisas. E agora a gente tem uma vida mais corrida ainda. A gente quer ser igual ao computador, né? Então quando a gente clica lá e o site não entra, já percebeu que a gente não espera? A gente já fecha, já entra em outro, já procura outra coisa. A gente não tem tempo. A gente não sabe mais esperar. A gente desaprendeu a esperar. E aquele tempo também era difícil para eles. Porque em Provérbios 13 e 12, provérbio foi escrito por homens sábios, homens que olhavam para as coisas e refletiam sobre aquilo. Em Provérbios 13 e 12 está assim, ó: a esperança que se retarda deixa o coração doente. Então, né? Só que hoje nós ficamos com o coração doente mais fácil, né? Mais rápido. Ah, não deu certo isso aqui, já sai correndo para outra coisa. Mas eles obedecendo aonde a nuvem estava, e a nuvem ficava parada, e eles tinham que ficar parados. Mas eles tinham uma promessa de uma terra prometida. E a de se pensar, falou: o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Eu não podia levar numa direção direta, e eu já ia chegar a uma terra prometida que mana leite e mel, num lugar maravilhoso, que as frutas já iam estar lá. Eles entraram lá e não fizeram nada, irmãos, eles nem plantaram, já estava pronto. Mas tinha um lugar prometido, e eles estavam lá no deserto, irmãos. E o Senhor queria ensinar algo para eles. E assim como o Senhor quer nos ensinar os tempos dele. E os tempos dele são importantes para nós, porque nos ensina a ter obediência e a esperar a vontade dele. Eu não sei você, mas eu já fiz muita coisa. Eu falei: agora eu vou fazer isso que vai dar certo. E agora eu corria para isso, e corria para isso. Parecia um doido, correndo atrás disso. E vou fazer o curso X, o curso Y. E agora que eu vou arrumar um emprego melhor. Não aconteceu nada do jeito que eu esperava. Aconteceu tudo diferente do que eu planejei. Mas eu percebia que todas as vezes que eu falava: eu não quero nem saber mais disso, deixa que Deus decide isso aí. E aí as coisas aconteciam. Por que eu sofria? Por que nós sofremos então? Porque nós entregamos para Deus só quando acaba todas as opções. A gente já sofreu demais e aí fala: agora eu vou entregar para Deus.
Poderíamos começar antes, entregar para Deus antes e ver o que Deus vai fazer. Ver a direção de Deus, que a direção de Deus tem para a nossa vida. E nós precisamos, num tempo que Deus manda esperar, eu não sei se é esse seu tempo, medita mais. Se aprofunda mais no conhecimento de Deus. Deus dá oportunidades. Às vezes a gente fala, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não consigo. E às vezes Deus dá um tempinho para nós e nós não aproveitamos de nada também. No tempo que Deus mandar parar, para e reflita mais. Curta mais a presença de Deus. Aproveita para que Ele te dê, para que Ele nos dê. Eu também estou incluído em tudo que eu estou falando. Né? Ele nos dê uma direção clara para onde ir. E a direção clara só o Senhor pode dar. Só o Senhor pode dar para nós. E aí no 21 e 22 diz assim: outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantavam, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando elas se levantavam, partiam. Já pensou que tem tempo que Deus nos manda esperar e tem tempo que Deus nos manda ir? E essa é uma dificuldade enorme, porque nós precisamos estar ligados com o Espírito Santo para saber que momento é esse. No versículo anterior, ele dá uma ênfase em ficar esperando, em ficar acampado. Mas nessa, ele dá uma ênfase em ir, em partir. Ah, mas é de tarde até de manhã, é hora de partir. Quer o tempo que for, na hora que Deus mandar, tem que ir. Então essa é uma dificuldade enorme para nós, porque nós precisamos estar ligados com o Espírito Santo. E quem vai fazer isso? Uma vida de entrega, uma vida de oração, uma vida, né, de estar debaixo de Deus, daquilo que Deus quer para cada um de nós. Deixar Deus decidir o nosso futuro. Isso é relegar a nossa vida ao acaso. Não é isso. Não é aqueles negócios, né? Quando você fala com alguém, fala, vamos esperar em Deus. Não é assim que fala? Vamos esperar em Deus. Irmãos, isso é a maior saída para quem não quer fazer nada. Né? A pessoa vai esperar em Deus, mas tá bom, e o que você vai fazer então quando você está esperando em Deus? Porque aqui nos mostra que eles cumpriam aquilo que eles tinham que fazer. Enquanto nós esperamos em Deus, nós também fazemos o que tem que ser feito. Nós esperamos em Deus aqui atentamente. Senhor Deus, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer de mim como uma pessoa única? O que o Senhor quer para a minha família? O que o Senhor quer para a nossa igreja? Para onde o Senhor quer nos levar? Sabe, isso aí tem que estar nas nossas orações, para quando Deus mover, Deus direcionar as nossas vidas, nós podemos falar, Deus falando com a gente, Deus está falando comigo, Deus está fazendo algo diferente, está acontecendo algo diferente na minha vida, né? Assim como, né, a ordem para Moisés foi clara, né? Porque Deus foi falar, ó Senhor, o seu povo ali fica reclamando, o que nós vamos fazer diante desse mar? Aí Deus falou para ele, olha, diga ao povo que marche. E você estende o seu bordão sobre as águas. Então tem hora que é hora de ir, irmãos. E que hora você está? Você tem ideia de que momento da vida você está? Eu não posso responder, mas o Espírito Santo está falando no seu coração. Ele pode falar no seu coração. Então talvez seja um momento de parar. Senhor Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha vida? Para onde eu vou? Para que eu não fique andando que nem uma barata tonta, né? Parece que o cachorro caiu da mudança, não sabe para onde vai, fica perdido. O que o Senhor quer de você? Você tem ideia daquilo que o Senhor quer de você? A única coisa que nós sabemos é que quando nós dependemos de Deus, nós teremos uma direção divina para as nossas vidas. Uma direção que não vem da nossa mente, mas vem do Espírito Santo que habita em nós. Parece muitas vezes que não está acontecendo nada, mas está acontecendo. Deus vai fazendo as coisas acontecer. Eu lembro que
Uma vez, um homem contando, e uma pessoa ficou endemoniada. Só rica, tá? Não é só pobre que fica endemoniado, não. Lá no Morumbi, numa baita de uma mansão, pessoa endemoniada. E essa pessoa estava chegando lá naquele lugar, estava se locomovendo. E Satanás, aquela pessoa estava possessa. Satanás falando na boca do... tinha já pessoas ali. Satanás falando na boca da pessoa, está chegando ajuda para vocês. Deus já estava providenciando a ajuda. E ninguém sabia que nada que estava acontecendo ainda. Deus estava já providenciando para que aquele demônio fosse expulso daquela vida. Então Deus, Ele vai, quando nós estamos indo alguma coisa lá na frente já está acontecendo. Nós não vemos com a nossa visão aqui, mas já tem coisas que vão acontecendo quando Deus vai direcionando as nossas vidas. Então fica atento, porque Deus está querendo nos puxar para um lugar. Falou, aqui é o lugar que eu quero você. E nós estamos fazendo que nem Jonas. Jonas, eu quero você em Nínive. Jonas, irmãos, ele foi tão longe da direção de Deus que ele foi, eu acho que como de Porto Alegre para Bahia. Para sumir da presença de Deus, até que ele descobriu que não dá para fugir da presença de Deus. Então Deus está nos chamando e Ele tem um caminho maravilhoso para cada um de nós. E nós podemos desfrutar desse caminho, e esse é um caminho divino, onde nós vamos andar espiritualmente conforme a vontade de Deus, e geograficamente Ele vai nos levar aonde Ele quer. Nós não sabemos para onde Ele vai nos levar. E aqui no 23, para finalizar, conforme a ordem do Senhor acampavam, e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. O plano de Deus era para mostrar também que era para o povo andar na mesma direção. Onde ele falava para o povo de Deus ir, por aqui, é todo mundo junto. E ele dá uma ordem também para nós andarmos como povo de Deus, andarmos juntos. Como igreja, nós precisamos andar sendo abençoados, sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus, olhando para o mesmo lugar. A Bíblia diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé. É para este lugar que a nossa visão tem que estar. A nossa visão não pode estar em outro lugar, mas tem que estar no autor e consumador da nossa fé, vivendo experiências incríveis. Quer viver experiências incríveis, irmãos? Ande com o Senhor, Ele vai dar experiências, vai dar sonhos, vai dar visões, vai dar caminhos, vai te levar a lugares. Talvez as pessoas vão falar, que bênção que você apareceu aqui, você nos ajudou muito. E talvez você vá olhar e falar, mas eu nem fiz nada. Porque foi Deus que te levou lá. E para você foi simples, mas para quem recebeu aquela palavra, para quem foi abençoado pela sua vida, foi muita coisa. O mundo carece dessas pessoas. O mundo carece de pessoas dirigidas por Deus. E Deus está te chamando, você me chamando, para nós andarmos debaixo dessa presença, guiados pela presença. O Espírito Santo continua movendo entre as nações, falando fortemente nos corações. Eu não sei se é hora de partir ou de ficar, você que vai ter que dizer isso, mas o certo é que em todo o tempo dá para viver em comunhão, desfrutando das bênçãos de Deus. Dá para viver, irmãos, desfrutando das bênçãos de Deus. Você quer isso para a sua vida? Você quer essas coisas? Não sou eu que posso te dar, mas o Espírito Santo de Deus pode dirigir a sua vida, o seu coração, para viver o melhor de Deus. O tempo difícil da vida não anula a bênção de Deus. Às vezes a gente mede a nossa vida, tal coisa deu errado, não é bênção de Deus. Não dá para viver as coisas boas. Por que não dá? Deus, ele nunca esteve preocupado se o povo estava no deserto, se o povo estava num palácio, se o povo tinha casa boa, se o povo estava bem de saúde, não dependia de nada para viver as bênçãos dele. E esse é o convite de Deus para nós, do Espírito Santo para nós. Desfrute das bênçãos dele. Entregue a sua vida em oração, entregue a sua vida na presença dele, para que ele fale fortemente. E aí você pode seguir a vida e falar, eu sei para onde eu estou indo, eu sei aonde Deus quer me levar, e eu vou viver o melhor de Deus na minha vida. Amém? Vamos orar?